Você sabia que o gênero ficção científica, com suas viagens espaciais e guerras interplanetárias, pode ter começado no século II depois de Cristo? Hoje vamos falar sobre Narrativas Verdadeiras, de Luciano de Samosata, e outros livros que foram pioneiros da ficção científica. Ao mesmo tempo que vamos também falar sobre o Trinca Literária, um clube de literatura para curiosos. Não percam mais esse vídeo do Incentivando a Leitura. Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do Incentivando a Leitura. Meu nome é Josenildo Forte e no vídeo de hoje eu vou falar sobre obras pioneiras da ficção científica, assim como também falarei sobre o Clube de Literatura Trinca Literária. Mas antes de começar a falar sobre esse assunto, eu gostaria de pedir para quem ainda não é inscrito, se inscrever no canal, pedir também que curtam, comentem e compartilhem esse vídeo, pois isso estará me incentivando a fazer mais vídeos e fazendo com que esse vídeo chegue a mais pessoas. A ficção científica é um gênero literário que combina criatividade e ciência para explorar possibilidades futuras, avanços tecnológicos e outros impactos sociais e éticos dessas inovações. Caracterizado por cenários futuristas, viagens espaciais, inteligência artificial e universos paralelos, a ficção científica vai além do entretenimento, convidando o leitor a refletir sobre o mundo real e os limites do conhecimento humano. O gênero ganhou destaque no final do século XIX com Mary Shelley e seu Frankenstein, H.G. Wells com A Máquina do Tempo, A Guerra dos Mundos, Júlio Verne com 20.000 Léguas Submarinas, A Volta ao Mundo em 80 Dias, dentre outros escritores e obras. No século XX, a ficção científica se intensifica, tendo aí como aliadas o cinema e a televisão, com autores como Isaac Asimov, que escreveu Eu, Robô, Arthur C. Clarke, com 2001, Uma Odisseia no Espaço, Philip K. Dick, com Androides Sonham com Ovelhas Elétricas e O Homem do Castelo Alto, dentre outros autores. Aproveito aqui para falar que tem um vídeo sobre o livro Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, livro que deu origem a um dos melhores filmes de ficção científica, Blade Runner. Mas as origens da ficção científica são bem mais remotas do que imaginamos. A história do gênero começa com Luciano de Samosata, que viveu entre 125 e 180 depois de Cristo, no século II. Ele era um escritor de província romana na Síria, famoso por satirizar todos os tipos de crença e superstições. Seu escrito mais famoso é Narrativas Verdadeiras, a primeira história a imaginar viagens espaciais e vida extraterrestre, obra que acabou influenciando escritores na Idade Moderna. Eu conheci esse livro através do Clube de Literatura Trinca Literária, um clube de literatura novo feito para curiosos. A proposta deles é enviar um box de 3 livros a cada 3 meses, sempre com a mesma temática. A primeira temática foi a da ficção científica, e eles enviaram 3 livros com os pioneiros da ficção científica. Os livros são em capa comum e acompanham algumas ilustrações. Deles li até agora apenas Narrativas Verdadeiras, considerado o primeiro livro de ficção científica. Sobre ele irei falar detalhadamente mais à frente. Os outros livros que vieram no box foram O Homem na Lua, publicado em 1638 pelo bispo anglicano Francis Godwin. A história mescla elementos de aventura, filosofia, utopia e ficção científica, numa narrativa que é tanto uma reflexão da condição humana quanto uma especulação sobre a natureza do universo. Foi um dos primeiros livros de ficção a divulgar a chamada Nova Astronomia, de Copérnico, Kepler e Galileu. Essa história veio no mesmo volume de Narrativas Verdadeiras. O segundo livro, O Outro Mundo ou Os Estados e Impérios da Lua, de Cyrano de Bergerac, foi publicado póstumamente em 1656. O escritor francês traduziu as histórias de Godwin e escreveu, inspirado por elas, os seus próprios livros sobre o tema. Além de ser o primeiro livro conhecido a narrar um voo pelo espaço com um foguete movido a jato, vale lembrar aqui, novamente, que a história foi escrita no século XVII. É uma obra que aproveita a vida extraterrestre para lançar um olhar mais profundo para nós mesmos. A história narra as aventuras de um homem que constrói uma nave rudimentar e começa uma viagem espacial. Chegando à Lua, ele encontra um mundo como o nosso, mas de pernas para o ar. Os filhos mandam nos pais, a alimentação é pelo olfato,
O encontro de habitantes de dois mundos permite a discussão de uma série de teorias científicas e filosóficas revolucionárias. Uma sátira das instituições e costumes do nosso mundo que nos faz perguntar se não é o nosso mundo que está ao contrário. O terceiro livro é A Rainha do Ignoto, da brasileira Emília Freitas, escrita em 1899. O livro mistura ficção científica com fantasia em um estilo pioneiro na literatura brasileira, que foi influenciado pela literatura fantástica e gótica que ganhava popularidade na Europa e nos Estados Unidos. O romance narra a história de uma misteriosa rainha que governa uma sociedade secreta chamada Ignoto, composta exclusivamente por mulheres que buscam liberdade e justiça em uma sociedade dominada pelo patriarcado. A obra combina elementos de fantasia, romance e crítica social, abordando questões como a emancipação feminina, a luta contra a opressão e a desigualdade de gênero. Por meio de uma narrativa envolvente e cheia de simbolismos, Emília Freitas cria uma utopia feminista que desafia as convenções de sua época, tornando-se uma obra visionária e atemporal. Quem diria que temos uma obra do final do século XIX que trata de ficção científica e temáticas outras como o feminismo. Por fim, irei falar mais detalhadamente de Narrativas Verdadeiras, de Luciano de Samosata, considerado por muitos como o primeiro livro de ficção científica, ou como muitos preferem chamar, de proto-ficção científica. A história foi escrita como uma brincadeira. Luciano era considerado por suas sátiras e criticava principalmente o que considerava crenças absurdas. Nas histórias, ele satiriza os escritores, a mitologia grega, filósofos e historiadores gregos. O título em si já é irônico, pois as histórias são absurdamente falsas. O objetivo primeiro do autor não era criar uma ficção científica, mas fazer uma sátira às obras de sua época, como os mitos de Homero e as viagens de Heródoto. O livro é repleto de referências à mitologia e a histórias gregas, à filosofia e até à religião. Para quem não tem conhecimento sobre essas temáticas, ficaria totalmente perdido nas referências, críticas e sátiras feitas. Porém, o livro da Trinca Literária vem com notas de rodapé, que vão explicando cada situação, personagem e referência mitológica. Apesar das notas serem um fator crucial para que entendamos minimamente a história, aqui faço uma crítica ao excesso delas, que acabam sendo enfadonhas. Há muitas notas repetidas, notas que acabam não dizendo nada de relevante ou que poderiam simplesmente serem mais resumidas. Acho que a tradução também deixou a desejar, muitos termos traduzidos ao pé da letra, deixando as palavras e expressões estranhas. As histórias de Narrativas Verdadeiras iniciam com Luciano partindo em uma viagem marítima. No percurso, pega uma tempestade que dura 80 dias. Eles acabam aportando em uma ilha misteriosa, onde eles encontram rios de vinhos, vinheiras com metade do corpo de planta, metade do corpo mulher, que tentam seduzi-los e matá-los. Eles fogem e voltam para o navio, porém um tufão os pega, levando-os para a lua. Chegando lá, eles encontram um local habitado. São capturados por homens que montavam gigantes abutres e levados até seu rei, chamado Endymion, que na mitologia grega é a pessoa por quem Selene, que é a lua, se apaixona. O nome equivalente a Selene no mundo romano era Luna, que originou o nome Lua em português. O rei revela que travava uma luta contra o reino do Sol, contra o rei Faetonte, que é filho de Hélio, o deus do Sol. A disputa se deu devido à estrela d'alva, o planeta Vênus, que eles queriam colonizar, mas Faetonte, com inveja, impediu a colonização. Luciano e sua trupe é convidada a participar da guerra. Eles de imediato aceitam. A guerra é gigantesca, com todos os tipos de seres inimagináveis participando dela. Os Heliotas, que são os habitantes do Sol, criam uma muralha que impede que o Sol chegue à Lua. Desesperado, o rei da Lua pede a Faetonte o fim da barreira, prometendo pagar-lhes impostos e ser aliado do Sol em outras guerras. É feito então um tratado de paz entre os habitantes da Lua e do Sol, tendo assim fim à guerra. Luciano é convidado a morar na Lua e o rei oferece como recompensa a ele, por sua ajuda na guerra, seu filho em casamento. Porém, Luciano prefere voltar para a Terra.
Na Lua não havia mulheres, apenas homens. Até os 25 anos, eles têm a função feminina do casamento. Após isso, passam a exercer a função masculina. Eles engravidam na barriga da perna, sendo feita uma cirurgia para a retirada da criança. Eles não têm ânus. O contato sexual é feito acima da barriga da perna. Quando o homem envelhece, não morre, mas dissolve-se em fumaça e torna-se ar. Luciano e sua trupe, ao retornar para a Terra, são engolidos por uma gigantesca baleia. E a partir daí, a história vai girar toda em torno deles, lutando para sair da baleia e seu retorno para casa. Passando por várias ilhas, dentre elas a dos Bem-aventurados, onde se encontram todos os heróis que já morreram. Na ilha eles encontram deuses gregos, personagens famosos de livros, poetas, escritores e filósofos. A parte destinada à guerra entre a Lua e o Sol e deles vivendo na Lua é apenas a primeira parte da história, o livro 1. A história não vai girar toda em torno dessa questão. Então não vão achando que o livro será todo sobre uma guerra interplanetária, que não é. Sem falar que o objetivo maior de Luciano, como falei anteriormente, é fazer uma sátira às obras mitológicas e aos filósofos. Para 2025 irei ler os demais livros. Confesso que estou bem curioso para ler A Rainha do Ignoto, da cearense Emília Freitas, e ver como ela construiu essa ficção. Então, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo de hoje, mas me digam aí, já tinham ouvido falar desses livros? Ficou curioso para querer lê-los? Qual deles teve mais interesse? E do Trinca Literária, já tinham ouvido falar? Se você gostou do vídeo e ainda não é assinante, aproveita para seguir meu canal. Aproveite ainda para curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Até o próximo vídeo.